Então, esse documento nós terminamos, 133. Então, Jesus se despediu de Galide, foi embora. E agora Jesus começa na outra fase da vida dele, né? E esse documento chama-se Os Anos de Transição. Os anos de transição. Durante a viagem pelo Mediterrâneo, Jesus pôde estudar cuidadosamente as pessoas que conhecera e os países pelos quais passara. E por volta dessa época, chegou a sua decisão final quanto ao restante da sua vida na Terra. Ele havia considerado plenamente e, por fim, havia aprovado o plano, o qual previa o seu nascimento de pais judeus na Palestina. E, com isso, deliberadamente, voltou a Galiléia para aguardar o começo do trabalho da sua vida como um mestre público da verdade. E começava a fazer planos para uma carreira pública na terra do povo do seu pai José, e fazia isso por sua própria vontade. Jesus havia descoberto, por meio da sua experiência pessoal e humana, que a Palestina era o melhor lugar em todo o mundo romano para desenvolver os últimos capítulos e para as cenas finais da sua vida terrena. Pela primeira vez, ele estava plenamente satisfeito com o programa de manifestar abertamente a sua natureza verdadeira e de revelar a sua identidade divina entre os judeus e os gentios da sua Palestina natal. Ele decidira definitivamente terminar a sua vida na Terra e completar a sua carreira de existência mortal na mesma terra na qual ele iniciara a sua experiência humana, como uma criança indefesa. A sua carreira em Urântia começara entre os judeus da Palestina e escolheu terminar a sua vida na Palestina e entre os judeus. Obrigada. Algum comentário aqui, pessoal? Tem um comentário. Diz que quando a gente nasce numa cidade ou num lugar e que a gente quer morrer, ou que a gente nem sabe que vai morrer, normalmente a gente volta para o lugar, né? E Jesus começou e ele voltou para o lugar para concluir. Me veio, na hora da leitura, me veio esse dito popular, né? Interessante. Nunca pensei assim nessa questão. Que Jesus poderia ficar, ele poderia ser como é que eu posso dizer, fazer levar o evangelho dele pelo caminho, né? E viajando, viaja aqui, recebeu tantas propostas, né? E conhecendo as pessoas e evangelizando no caminho, levando a palavra de Deus. Mas ele não quis fazer isso. Interessante, né? Ele não escolheu essa estrada, esse caminho para ele. Ele escolheu ali, como que diz, aqui eu nasci, e aqui, será que ele já tinha a intenção da formação dos discípulos? Eu não recordo. De formar esses discípulos e para que eles depois levassem a palavra para frente, né? Eu acredito que sim, né? De formar bem aqueles 12 ali, depois mais os 70, para que depois a mensagem ficasse, porque ele não ia deixar nada escrito. Então, essa mensagem teria que ficar bem fixa, né? Não poderia ficar assim, passa por ali, fala alguma coisa, passa lá, fala outra coisa, né? Ele achou que essa metodologia seria mais eficiente. Assim como Melquisedeque também usou essa metodologia, porque depois Jesus teve até uma escola, foi temporária, mas teve, né? E Adão e Eva também tinham as escolas lá, né, do jardim, e o Caligacha também, né? Quer dizer, o Caligacha não, ali lá na Dalamátia, né? Também teve, eles tinham essa questão, né, dos instrutores que depois iam e levavam. Aliás, é interessante porque
na Dalmácia, lá no início, com os 100 de Caligaste que eles tinham, eles traziam as pessoas das tribos, instruíam ali na cidade da Dalmácia e depois enviavam as tribos, né, para que eles levassem o conhecimento. No Jardim do Éden, também eles pegavam os melhores, traziam para o jardim e educavam. Com Melquisedeque, ele tinha ali, ele chamou Abraão, né? Então, ele também chamava aqueles que ele achava que teriam, né, a capacidade de levar a mensagem. E agora, com Jesus, lógico, ele escolheu, mas ele escolheu dali, de perto, né, da Palestina, ali, se bem que Melquisedeque também não era tão longe, né? Porque o mundo, afinal, se resumia ali, né? Tinha, né, os chineses, o pessoal do Oriente e tudo, mas os discípulos foram ali mais de perto, né? Bem perto, aliás, os mais conhecidos, inclusive o João e não o João Batista, o João e o João Zebedeu e o Tiago eram irmãos, né? Eram amigos de Jesus. Eles viveram anos juntos e tal. Inclusive, eles ficaram com ciúme, né? Quando Jesus chamou André e disse que ele era o primeiro discípulo, mas a gente vai ver na sequência, né? Daí ele disse assim, não, mas a gente está aqui com você sempre, como que ele é o primeiro discípulo? E Jesus sempre foi, né, de evangelizar, desde sempre, né, ele contava, quando ele trabalhava lá em Cafarnaum com Zebedeu, lá o pai, à noite ele se reunia sempre, né, para falar das coisas de Deus, né? Sempre foi um mestre. Eu acho que o importante que o livro quis mostrar, os reveladores quiseram mostrar, foi que Jesus teve um conhecimento, Jesus é um manancial infinito de conhecimento, mas quis mostrar para a gente que nessa viagem longa que ele fez, ele conversou com muita gente, conheceu muita gente, de certo modo, vamos dizer assim, não sei se ele teria o que aprender com alguém, mas quiseram mostrar isso. E porque em lugar, eu pelo menos não tenho conhecimento de outra fonte que revela isso, essa viagem dele. Não, eu nunca vi em outro local, em outro livro, em nada. Não sei se alguém conhece. Então, eu acho que o resumo disso tudo é isso, é mostrar, dar essa prova de que ele sabia do que estava falando, do que estava fazendo. Ele tinha, voltando àquela discussão de conhecimento, ele tinha conhecimento do que... Ele já tinha por si só, né? Mas quiseram mostrar isso, essa viagem toda por isso. A humanidade, né? O conhecimento dos Isso. homens. Ele tinha na prática, aqui na Terra, entre os humanos. Isso, e agora a gente vai ver... As nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas brigas, as nossas... os problemas, ingenuidades. Né? Conhecimento dos homens, da humanidade, do ser humano, né? E agora a gente, porque ele passou um ano nessa viagem como tutor, e agora ele vai passar mais um ano como, acho que foi um ano, ou mesmo, não sei, como condutor de caravana. Então, ele vai passar mais um tempo conhecendo, né? Naquela época era isso, era a melhor forma, né? Ele viu mais uma Então, ele oportunidade. retorna para onde todos conheciam ele,
E daí vai inicia. conduzir pessoas, famílias, né? Conversou com muita gente, mas a gente vai ver aí na sequência. Eu acho que nós nunca estivemos sozinhos. Estamos evoluindo e com sempre uma infinidade de entidades, de seres primários, secundários, que nos auxiliam. E foi dito, né, sobre Caligacha, é um exemplo, né, que tem outros arquétipos, né, como Ptah, Poseidon, Prometeu, Ohanes e Enki, o príncipe planetário. Esse é o significado de Caligacha. Mas toda essa sabedoria das civilizações vieram lá da cidade, né? Na Mesopotâmia. Então ali começou todo esse conhecimento que foi dado por Caligacha. As noções de civilização, de agricultura, de manuseio de animais, né? Antigamente se pensava, até pouco tempo, sobre receitas do vinho, da cerveja. Se acreditava que era de origem grega, né? A última receita que se tinha do ano 500 a.C., da Ceres verde, né? O suco de cereal. Agora se descobriu uma receita de 6.000 anos em tablete de escrita cuneiforme na Suméria. Então, esse conhecimento foi trazido. O conhecimento da tecelagem, né? O conhecimento de transformação dos produtos agrícolas, de manufaturação, desculpa, transformação da colheita, né? Em alimento, para ser preservado, todo esse conhecimento que a gente vê hoje, isso aí, que o ser humano tem, como que chegou? Chegou do nada? Né? Isso foi auxiliado, né? Teve esse apoio. Então, daqui sempre vamos ter, nós nunca vamos estar só. Eu penso assim, né? Que o tempo todo está chegando através da nossa intuição, né? Quantas vezes que a gente não dorme, não tem um sonho intuitivo e acorda com uma ideia? De onde que veio isso? Veio do nada? Esse é o processo criativo, né? Nós, como Jesus disse, né? Vós sois deuses e podem fazer o que eu faço e muito mais. Então, nós temos esse poder criativo de transformação. A obra está aí. Eu penso que o Criador deixou agora para nós administrarmos, né? Daqui para frente é com o ser humano. Verdade. Então, vamos ver essa viagem aqui. A viagem. Quem quer ler a viagem? O 30º ano. Eu leio, Lívia. Obrigada. O 30º ano, 24 depois de Cristo. Depois de deixar Gonod Ganide em Charax, em dezembro do ano 23 depois de Cristo, Jesus retornou pelo caminho de Ur à Babilônia, onde se juntou a uma caravana do deserto que estava a caminho de Damasco. De Damasco ele foi para Nazaré, parando por apenas umas poucas horas em Cafarnaum, onde fez uma pausa para visitar a família de Zebedeu. Lá, ele encontrou-se com seu irmão Tiago, que desde algum tempo já tinha vindo para trabalhar no seu lugar na oficina de barcos de Zebedeu. Depois de falar com Tiago e Judá, que também se encontrava em Cafarnaum, por acaso, e depois de transferir para o seu irmão Tiago a pequena casa que Zebedeu
havia conseguido comprar, Jesus foi para Nazaré. Ao finalizar a sua viagem pelo Mediterrâneo, Jesus tinha recebido dinheiro suficiente para fazer frente às suas despesas, a fim de viver até quase a época do começo da sua ministração pública. Todavia, a parte Zebedeu de Cafarnaum e as pessoas que conheceu nessa extraordinária viagem, o mundo nunca soube que havia ele efetuado essa viagem. A sua família sempre tinha acreditado que Jesus passara esse tempo em estudos na Alexandria. Jesus nunca veio a confirmar essas crenças, nem fez nenhuma negação aberta sobre esses mal-entendidos. Durante a sua estada, de umas poucas semanas em Nazaré, Jesus conversou com a sua família e com amigos, passou algum tempo na oficina de reparos com seu irmão José, mas devotou a maior parte da sua atenção a Ruth e a Maria. Ruth, então, tinha quase 15 anos e era essa a primeira oportunidade para Jesus ter longas conversas com ela, desde que ela se tinha transformado em uma jovem crescida. Simão e Judá, ambos, durante algum tempo, tinham desejado casar, mas não gostando da ideia de fazê-lo sem o consentimento de Jesus, haviam adiado o acontecimento, esperando pelo retorno do seu irmão mais velho. Embora todos considerassem Tiago como cabeça da família para a maior parte das questões, quando se tratava de casar-se, eles queriam a bênção de Jesus. E assim, Simão e Judá casaram-se em uma cerimônia dupla no princípio de março desse ano, de 24 depois de Cristo. Todos os outros filhos estavam agora casados. Apenas Ruth, a mais jovem, permaneceu em casa com Maria. Jesus conversava com os membros individuais da sua família muito normal e naturalmente, mas quando eles estavam todos juntos, tampouco ele possuía a dizer que eles próprios observavam sobre isso entre si. Maria ficava especialmente desconcertada por esse comportamento inusitadamente peculiar do seu primeiro filho. Na época em que Jesus estava preparando-se para deixar Nazaré, o condutor de uma grande caravana que estava passando pela cidade foi tomado por uma doença violenta e Jesus, sendo um conhecedor de línguas, se fez voluntário para ocupar o lugar dele. Já que essa viagem iria requisitar a sua ausência por um ano, e desde que todos os seus irmãos estavam casados e a sua mãe vivia em casa com Ruth, Jesus convocou uma reunião familiar na qual propôs que a sua mãe e Ruth fossem a Cafarnaum para viver na casa que ele tinha muito recentemente dado a Tiago. E desse modo, uns poucos dias depois que Jesus partiu com a caravana, Maria e Ruth mudaram-se para Cafarnaum, onde viveram pelo resto da vida de Maria na casa que Jesus tinha provido. José e sua família mudaram-se para a velha casa de Nazaré. Esse foi um dos mais inusitados anos da experiência interior do Filho do Homem. Um grande progresso foi feito para efetivar uma harmonia de funcionamento entre a sua mente humana e o ajustador residente. O ajustador tinha estado ativamente empenhado em reorganizar o pensamento e em treinar a mente para os grandes acontecimentos que pertenciam a um futuro agora não muito distante. A personalidade de Jesus estava preparando-se para a sua grande mudança de atitude para com o mundo. Esses eram os tempos de transição, o estágio transitivo entre aquele ser que começara a vida como um Deus, surgindo como um homem,
e que agora estava preparando-se para completar a sua carreira terrena como um homem, surgindo como Deus. Obrigada, Yara. Ok. Comentários? Então, eles pensavam que Jesus estava na Alexandria estudando, né? Mas, na verdade, ele estava viajando por Roma, conhecendo e sendo tutor, né? Eles nunca souberam disso, só quem soube foi o João Zebedeu, o pai, né? E era João o nome dele, não lembro. Era o pai e o filho, João também. Mas o Zebedeu, o pai, o dono lá da fábrica de barcos, da indústria da fábrica de barcos. E depois, no início, ele veio da Babilônia, ele veio até Nazaré, ele veio de caravana também, né? Ele pegou uma caravana e veio. E depois, lá de conversar, daí Maria foi com a Ruth, casaram, né? Os irmãos dele estavam esperando ele para poder casar, casaram. E daí a Maria e a Ruth se mudaram de Nazaré e foram viver com Tiago em Cafarnaum. Olha que interessante, né? São detalhes da história que isso não tem na Bíblia. E que a gente fica sabendo, né? O livro de Urântia, para mim, a gente estava comentando no início, né? Mas ele traz muito mais detalhes da vida de Jesus e a gente fica sabendo esses detalhes da família, né? De casamento, dos irmãos, é muito legal. E daí agora ele se voluntariou, então agora eles sabem que ele saiu para conduzir a caravana. A caravana que agora vai entrar na caravana. É mais uma história ali, né? E o quanto esses anos foram os anos de transição, que ele estava se transformando, tendo mais a consciência da tarefa dele, se preparando, né? Interessante ali que fala que o ajustador de Jesus, né? Ele estava preparando Jesus para a missão dele. Ele estava preparando, colocando todas essas... E, lógico, ele vivia de acordo com esse ajustador, né? Então, ele vivia de acordo com a vontade de Deus. Estava preparando ele para tudo que ia acontecer. Porque, de acordo com o que a gente escolhe, o caminho que a gente escolhe, o que a gente escolhe fazer, isso faz com que tenha uma consequência, né? Tem uma consequência. E lógico que os seres que nos conduzem, nos iluminam, nos ajudam, né? O nosso ajustador, principalmente, o nosso Deus interno, ele vai nos conduzindo, ele já sabe o que vai acontecer na frente ali. E quanta coisa, né, que a gente não faz, nós, né, não estou falando de Jesus, mas quanta decisão que a gente não toma errado, o ajustador deve fazer, pronto, agora vou ter que planejar uma outra coisa que não foi de acordo. E isso todo dia, né? Todo dia. Lília, é igual o Waze, né? Você sai da rota, ele Eu monta a sempre rota falo, rapidamente para você voltar para a rota, né? Pro recalculando. alvo. É. A gente- Mas Lília, no final do parágrafo, no final desse bloco, ele fala. Você se importa de colocar o texto, por favor? Coloco. Ele fala assim: a personalidade de Jesus. Não, não é essa, não. Esses eram os tempos de transição, o estágio transitivo entre aquele ser que começara a vida como um Deus, surgindo como um homem,
e agora estava preparando-se para completar sua carreira terrena como um homem, surgindo como Deus. Isso. Ele está... você pode comentar, Lívia? E ele ia se revelar, né? Ali no início do texto fala também que ele iria se revelar como Deus ao povo judeu, que foi aonde ele nasceu. Então, ali ele iria, uma hora ele iria falar que ele era o próprio Deus encarnado, né? Então, ali ele iria mostrar, de certa maneira, como que Deus agiria se fosse homem, né? Como que Deus, como homem, agiria, e como agiu, como Jesus, né? Eu entendo assim, não sei se alguém tem uma outra compreensão. Para mim, a palavra é essa também, Lilian, é a compreensão que Jesus já tinha, né, na experiência como ser humano, se desenvolvendo, da vida e da trajetória dele, que foi ficando clara de que ele tinha algo a mais para fazer. Ele sabia, ele já estava sentindo isso há mais tempo, né? Ele postergou algumas coisas, sabendo que ele precisava harmonizar com a família, para que ele pudesse ter uma harmonia interior também, e para que ele pudesse se sentir livre para estar na missão dele mesmo, né? E eu percebo assim como que Jesus, ele tem uma liberdade interior. Ele mostra através das atitudes dele que ele tem, pela vontade também de fazer a vontade do Pai, ele tem uma liberdade, né? Ele tem um sorriso cada vez que ele vai atravessando uma passagem de alguma situação difícil, delicada, o sorriso dele é como se ele dissesse dessa sabedoria, né? Ele sabe que as coisas têm que ser dessa forma, como acontecem, né? E essa atitude dele, para mim, é a plena entrega à vontade do Pai. Então, quando ele vai completar a missão dele na Terra, é quando ele já compreendeu isso, né? E já está, assim, em condições de, por onde ele passar, poder fazer o que ele veio para fazer, que é apresentar o Pai, através das suas atitudes, mostrar a realização dele como filho do Pai, fazendo a vontade do Pai, seguindo e mostrando o Pai a toda a humanidade, né? E livre, porque a família aí, nesse texto, a família já estava mais estruturada, mais organizada, mais amparada. Então, ele estava livre, né? É verdade. Sentia em paz para poder... Né? Também tem uma coisa que me chamou a atenção, esse texto em relação à família, né? O quanto que ele, na reunião familiar, ele sugere que a Maria e a Ruth, já que todos estavam casados, ele já organiza materialmente e instala, né? Dá o apoio, né? Elas vão para Cafarnaum. A gente percebe que ele tem a visão de futuro que ia acontecer, inclusive, né? Porque a Maria morre logo em seguida da crucificação, né? 1 ano após, né? E a Ruth casa com o Davi, né? Da Zebedeu. Então, ela já está ali perto, ali, então as duas pessoas e fica na casa que ele dá para o Santiago, né? Essa casa, eu entendi que ele comprou lá, fruto do trabalho, está o Santiago trabalhando lá com o amigo do pai de Jesus, que ele trabalhou lá também, nos barcos, e aí o dinheiro que ele conseguiu, ele comprou essa casa, né? E que
eu entendi que deu para o irmão o irmão, o Santiago, né? E que a Maria e a Ruth trabalharam, viveram lá, mas viveram poucos anos, porque e depois já a casa deve ter ficado para o Santiago, para o irmão mais, né? Acho que é o Tiago, exato, é o Tiago, porque aí a Ruth casa com o Davi e a Maria, ela falece, né, depois de um ano, logo em seguida, na crucificação. Então, ele já vai, assim, nessa transição, ele já vai deixando tudo muito organizado e completamente já fechando o ciclo com a família, né, para ele poder ter a liberdade para já fazer a parte dele, já da parte de propagação do reino, né, de se fazer Deus, de manifestar toda a missão dele aqui na Terra, né? Então é muito legal assim ver esses detalhes tão bem cuidado, tudo muito e fluido, né? Sem muita tudo muito bem encaixadinho, tudo muito harmonizado, é muito legal assim ver isso. Verdade. Eu queria só completar o comentário da Egli. Ele colocou a família, ele sempre esteve junto da família Zebedeu. Quando o pai dele morreu, ele buscou apoio na família. Na obra dele, a família Zebedeu participou, assim, significativamente no trabalho dele. E aí ele pede para a mãe e a Ruth irem para o lugar que a família também estaria próxima, Zebedeu. E a Ruth ainda casa com um dos Zebedeus, não é? O Davi. E o Davi. A Ruth, se não me engano, casa com o Davi. É com o Davi, né, Egli? Com o Davi, sim. Aí, o que acontece? Ele sempre teve um apoio, ele achou um apoio, né? Esse amigo, ele tinha muitos filhos, homens, né? E essa família sempre apoiou Jesus, e até antes dele partir, ele, de certa forma, aspas, ele põe essa família aí para continuar o apoio na ausência dele. Sim. Inclusive, essa casa, quem comprou foi o João. Ele viu que Jesus tinha deixado muito dinheiro, ele disse, vou comprar a casa, e daí, com o aluguel, ele levava para Maria. Ele que fez o negócio, né? Foi o João Zebedeu que fez. E depois, quando Jesus veio, tinha casa, imagina. Cada coisa, né? Ainda com aluguel. Alugada. Cada coisa. Vamos continuar, então? Posso só fazer uma... Diga, Walter. É comum a gente achar que... Desculpa aqui, deixa eu desligar. É comum a gente achar que judeu e povo hebraico é a mesma coisa, e não é. Né? Tem uma definição aqui sobre o povo de Israel foi reunido a partir daquelas pessoas que sentiram seu dever de se conectar a fim de compreender o sentido da vida e seu propósito, a correção da criação e a força superior. Portanto, elas se chamavam Israel, e Archahel, que significa direto ao Criador. Abraão escolheu essas pessoas de todos os habitantes da Babilônia, isto é, de todas as nações do mundo, na época em que eles lhe ensinou o princípio principal da conexão: ame seu próximo como a si mesmo. Então, essa viagem que Jesus fez, que nos é revelado no livro de Urântia, né? Que Rabi Yeshua ben Yosef fez, era tradição daquela época, que todo rabi também buscava essa sabedoria nas escolas de iniciação do Oriente, a partir da Pérsia,
passando pela Babilônia, Grécia, Egito e Índia. Então, esse circuito era tradicional daquela época e fazia parte da escola do Rabi. Porque Jesus começou o seu ministério com 30 anos. O livro de Urântia tem uma explicação, né? Mas a tradição judaica era essa. Ninguém poderia iniciar um ministério antes dos 30 anos. Jesus seria preso se ele iniciasse o ministério dele a partir dos 29. Então, para ele ser o título de Rabi a partir dos 30. Então, por isso que ele era Rabi, todo mundo chamava ele de Rabi. Ele ensinava a Torá, mas como doutrina aberta. Ele ensinava para os seus discípulos, o seu jeito de ensinar a Torá, ensinar sobre o reino do Pai, né? Então, ele era sempre discreto, ele tinha que ser discreto, porque tinha muitos ali, sacerdotes, os zelotes, os fariseus, todo mundo em cima dele, né? Para ele cometer qualquer deslize. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que disfarçar, falar com dentro da doutrina fechada, para os discípulos, né? Falar todo sobre esse conhecimento oculto, né? Que era difícil para as outras pessoas entenderem, né? Como Jesus fazia essa interpretação de toda essa revelação. Então, esse caminho era interessante porque a síntese da revelação judaica é a revelação de todos esses povos, todas essas sabedorias que foram anexadas para se criar uma revelação a partir desse novo advento do judaísmo. Obrigada. Então, vamos continuar. Um pouquinho. Ler sobre a caravana. Quem que pode ler? Eu posso ler, Eliane. Obrigada, Milton. A viagem da caravana ao Mar Cáspio. Era 1º de abril do ano 24 depois de Cristo, quando Jesus partiu de Nazaré na viagem da caravana à região do Mar Cáspio. A caravana a qual Jesus aderiu como condutor estava indo de Jerusalém, passando por Damasco e pelo lago da Úrmia, atravessando a Síria, a Média e a Pérsia, indo para o sudeste da região do Mar Cáspio. Demorou um ano inteiro antes que ele retornasse dessa viagem. Para Jesus, essa viagem com a caravana foi uma outra aventura de exploração e de ministério pessoal. Ele teve uma experiência interessante com a sua família da caravana, passageiros, guardas e condutores de camelos. As várias dezenas de homens, mulheres e crianças que residiam ao longo do trajeto seguido pela caravana viveram vidas mais ricas devido ao seu contato com Jesus, que para eles era o extraordinário chefe de uma caravana comum. Nem todos que desfrutaram da sua administração pessoal nessa ocasião se beneficiaram devidamente dela, mas a grande maioria daqueles que se encontraram e falaram com ele tornaram-se melhores pelo resto das suas vidas naturais. De todas as suas viagens pelo mundo, foi essa viagem pelo Mar Cáspio que levou Jesus o mais perto do Oriente e que o capacitou a ter um entendimento melhor dos povos do Extremo Oriente. Ele fez contatos cordiais e pessoais com todas as raças sobreviventes do Oriente, excetuando a vermelha. Ele apreciou igualmente prestar o seu ministério pessoal a cada uma dessas várias raças e povos miscigenados, e todas elas foram receptivas à verdade viva que Jesus lhes trouxe. Os europeus do Extremo Ocidente e os asiáticos do Extremo Oriente, do mesmo modo, deram atenção às suas palavras de esperança e de vida eterna e foram igualmente influenciados pela prática do serviço amoroso e pela ministração espiritual, que Jesus tão benevolamente
desenvolveu entre eles. A viagem da caravana teve êxito em todos os sentidos. Esse foi um episódio bastante interessante da vida humana de Jesus, pois ele funcionou durante esse ano como um executivo, sendo responsável pelo material confiado ao seu encargo e pelo salvo-conduto dos viajantes, que constituíam o grupo da caravana. E ele desencumbiu-se o mais fiel, eficiente e sabiamente possível dos seus múltiplos deveres. No retorno da região do Mar Cáspio, Jesus entregou a direção da caravana no lago da Úrmia, onde permaneceu por um pouco mais de 2 semanas. Ele retornou como um passageiro, com uma caravana posterior, até Damasco, onde os donos dos camelos suplicaram-lhe que permanecesse a serviço deles. Ele rejeitou essa oferta e viajou com a caravana para Cafarnaum, chegando no dia 1º de abril do ano 25 depois de Cristo. Jesus não mais considerava Nazaré como seu lar. Cafarnaum passou a ser a casa de Jesus, Tiago, Maria e Ruth. Jesus, contudo, nunca mais viveu com sua família. Quando permanecia em Cafarnaum, ele fazia da casa de Zebedeu o seu lar. Obrigada, Milton. Comentário. Eles só falam nessa passagem, né? Esse ano inteiro é contado ali só desse capítulo ali, né? Nessa sessão. Yolanda? Primeiro, é uma pergunta. Quando eles falam na questão do tempo, no nosso controle de calendário da época, o antes de Cristo e depois de Cristo, né? Como que aqui fala depois de Cristo, sendo que ele ainda está vivo? Porque a contagem, pelo menos que a gente tinha, era diferente dessa que está em Urântia. Então, essa é uma pergunta. A outra, que é interessante, né? Porque ele diz aqui nas últimas frases, na última, nunca mais viveu com sua família. Quando permanecia em Cafarnaum, ele fazia da casa de Zebedeu seu lar. Você imagine se, num exemplo da nossa família, se um filho não voltasse mais para casa, o que a mãe não ia reclamar? Que esse filho não tinha mais convívio, né? Então, você vê como já já mexe com nossos conceitos, porque a gente acha, não, os filhos têm que voltar para casa, o filho tem que ter vínculo ainda com os pais, tem que demonstrar amor, atenção. Isso significa que é presença física, né? Isso me fez pensar, que interessante, né? Que o amor não tem a ver com essa questão de que ele volte para casa com a mãe e com a Ruth. Não, ele permanecia lá, mas com o Zebedeu, por questão o quê? De afinidade? Parece, né? Então, é isso que eu queria colocar para a gente conversar. A primeira pergunta é simples. Eles atualizam para a gente. O livro de Urântia, toda a data deles está no nosso calendário. Pode voltar para trás, que vai dar exatamente lá. Foi atualizado assim. É para a gente se Não sei se entendeu. Sim. Entendeu, Yolanda? Não era contado eu como acho era que por tempo, não existia esse calendário, mas
é atualizado para agora, para a gente. Para nós nos situarmos, né? Porque senão a gente não ia saber. É para nós nos situarmos. Entendi. Tá. Eu acho que ela não atentou, Lilian, para a questão da diferença dos 7 anos do nosso calendário. Acho que a dúvida dela está aí, não é isso? Não, eu acho que não. Acho que não. Acho que foi porque, como que eles estão falando, é que o livro foi escrito para nós, por isso que eles falam com a data antes de Cristo e depois de Cristo. Entendeu? Acho que não é a questão, não é a questão de que Jesus nasceu 7 antes de Cristo, né? E até eles colocam. Não sei, pode ser que seja, mas ela disse que entendeu. E a outra questão, antes da Isabela, que é a questão de Jesus, bom, eu tenho algumas teorias, não sei, pode ser que no livro tenha, mas não recordo também, mas a casa devia ser pequena, não devia ser muito grande, devia caber, porque já estavam morando lá Tiago, a esposa dele, não sei se ele tinha filhos, né? Daí ainda veio Maria, e que deveria ter um quarto para Maria e um quarto para Ruth, que também começaram a viver lá. Depois tem a questão também que a impressão que dá é que a casa do Zebedeu era maior, porque ele tinha a fábrica, né, lá dos barcos, era junto lá da casa, né, era tudo junto lá. Então, e como Jesus trabalhava lá com ele, então eu acho que ele já ficava lá, era mais prático para Jesus. E Jesus também, ele tinha dado para Tiago administrar a casa, ele já tinha saído de casa, Jesus, né? Ele não pertencia, vamos dizer assim, mas, porque se ele voltasse, é como se ele estivesse voltando para casa, e ele já tinha saído em missão, eu entendo assim, né? Lógico, ele deveria ir lá visitar a mãe, tanto, né, ia sempre, certo, levar presente, como ele sempre fazia, mas ele preferia mais, acho que, ficar na casa do Zebedeu por praticidade mesmo, porque ali ele já estava trabalhando mesmo, e eu acho que ali tinha onde ele dormir, então ele ficava lá mesmo, e eu acredito que era porque a casa era maior. Eu acho que faz parte do processo todo dele e foi se separando da família, se distanciando um pouco da família. E não convinha ele voltar para senão ele não conseguiria ter a separação que era necessária. Faz parte, é a continuidade da coisa. Entendi. Né, Isabela? Então, eu ia falar... Oi? Deixa a Isabela, depois o Walter. A minha fala é exatamente ao do José. Jesus, e também o que a Yara colocou, Jesus tinha uma liberdade interior, e a minha sensação que a humanidade era uma família só, e ele preparou essa família de sangue. Pode continuar, Isabela. E ele preparou essa família de sangue, preparou o Tiago, depois preparou outro irmão, outro, para realmente ele sair com a família toda estruturada e ele conseguir fazer essa obra, né? E a minha questão é igual do José, ao que o José colocou. Ele já estava desconectado, mas não que ele não amasse a mãe. Realmente, se eu soubesse que meu filho estava na cidade, na casa do vizinho, e nada na minha, ia dar problema. Nossa, ia dar problema. Então, quer dizer, a casa dele, essa casa de Cafarnaum, é a que fica em Efésio, porque se for a que fica em Efésio, ela é um quadrado, aquela casa, ela é pequena mesmo.
E ela morreu naquela casa, Maria, segundo dizem, né? Morreu naquela casa. Então, a casa realmente era pequena, mas mesmo assim, ia fazer uma barraca, sei lá o quê, no jardim, mas tinha que ficar debaixo da minha asa. Então, assim, realmente, é chocante. Então, assim, mas eu percebi que para ele, todos são iguais, o amor é igual, ele preparou a casa, ele, de certa forma, ele fez com que a mãe dele entendesse esse movimento dele, né? E, e o Zebedeu, a família do Zebedeu, né, era o apoio dele. Eu acho que ele preparou psiquicamente a família, a mãe, e ele realmente já estava desconectado da família. Então, ia ser, porque assim, como ele passou para Tiago toda a administração da família, vamos dizer, olha, eu vou sair, né, eu vou morar em outro lugar, agora você fica responsável aqui pela família. Depois eles fizeram aquela reunião e ficou acertado que Maria e a Ruth iam morar com Tiago. Agora, se Jesus voltasse para a família, para casa, era como se ele tivesse assumindo novamente a família, como o José falou ali, né? Ele estaria assumindo de novo, quer dizer, o Tiago ia ficar meio lá, ele não disse que ia sair, que ia, não sei, que ia fazer, né, e tal, agora voltou para casa, né? Então, eu acho que ficaria meio estranho, sabe? E se ele voltasse, porque já é um homem, né? Um homem feito, sabe? E eu acho que a família judaica é diferente da nossa, né? Que é tudo meio assim, para a gente ter uma ideia, no mundo as famílias são diversas nesse sentido. Por exemplo, aqui o rapaz ou a moça, né, eles ficam em casa até se casarem. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem que sair aos 18 anos, tem que sair, tem que já ir arrumando, ou quanto antes ir arrumando seu cantinho, né, que é uma vergonha ficar em casa. Aqui não, aqui já é comum que fique e tal, e até estão ficando até demais, e nos Estados Unidos também estão ficando agora. Mas eu acho que na família judaica, mais ou menos, era nesse. Mas e ele ia sair, ele ia ficar saindo mesmo, e eu não sei, eu acho que porque sempre quando ele voltava com os discípulos para Cafarnaum, quando eles passavam em Cafarnaum, ficavam na casa do Zebedeu. Não ficavam lá. Eu acho que era maior mesmo. Acho que tinha um jardim maior, um lugar onde eles podiam ficar, alguma coisa assim. Egli. A família ficou muito. A família toda, não só a Maria, mas toda a família ficou muito ressentida com Jesus, porque parecia que eles se sentiam não incluídos, e, na verdade, é a família que não conseguia entender muito bem a missão dele e se excluíam, né? Se rejeitavam, de certa forma. Então, foi um embate bastante forte a história aí, né? De Jesus e com a sua família, por mais que ele
cuidou muito bem de toda a estrutura, de todo o cuidado, mas a família mesmo não aceitou 100% a nos sentimentos, né? Principalmente assim com Maria. E é isso, nós somos seres humanos. O que eu percebo também é que tem uma atemporalidade na maneira de sentir e de significar, né? A família e o sentimento da mãe com o filho vai ser sempre o mesmo em qualquer cultura, mesmo que haja diferenças. Mas, falando em termos de sentimento, mas parece que Jesus não teve na família dele para ser do mundo mesmo. Agora, para uma mãe como Maria, né, que sabia que ele tinha uma missão maior, ela ficava entre o sentimento da dor de uma mãe que não tinha o filho ali dentro da casa e consigo, mas ela nunca perdeu o contato com ele, né? Ele nunca deixou de reconhecê-la e de amá-la como mãe. É tanto que na hora que ele estava lá na cruz, ela estava ali, né? Ela acompanhou toda a jornada dele. Mas ela sabia que isso ia acontecer de alguma forma, né? Então, por mais que ela tinha uma dor, ela tinha também, provavelmente, eu imagino, esse sentimento de que isso ia acontecer, né? Ele poderia estar com outras pessoas, certamente estaria e precisaria estar com outras pessoas para realizar a missão que ele tinha para realizar. É fácil não, né, gente? É fácil ser mãe de Jesus, não. É, verdade. Mãe sofre. Mas sofre mesmo. Eu fico falando assim que esse sentimento de mãe é atemporal, né? Eu tenho um filho, o meu caçula, eu moro em Belo Horizonte, ele está morando em São Paulo, e eu às vezes me queixo com ele que eu gostaria que ele assim manifestasse mais vezes, me procurasse mais vezes, né? Ou tivesse mais disponível quando eu o procuro. E ele fala assim para mim, mãe, você precisa acostumar comigo, mãe. Não fica achando que eu te amo menos, sabe? Só olha para mim e entende que eu sou assim, sabe, mãezinha? Ainda fala assim, sabe, mãezinha? Não sofre Ai, com que isso, graça. não. A gente sempre quer ter eles junto, né? É. Agora, Jesus parece nos mostrar que ele era cuidadoso e zeloso com a forma que ele se relacionava como filho de Maria. Então, isso, de certa forma, conforta, mesmo havendo uma dor, né? De que talvez o filho longe fique mais exposto, né, às desventuras da vida e uma série de coisas. E não só isso, né, mas que esteja distante, porque Jesus, ele andava, né, ele viajava, ele ia para lugares distantes e precisava ir mesmo, né? Verdade. Gente, muito bom nosso estudo hoje. Já são 10 horas. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para colocar. O Walter ia falar. Ah, o Walter não falou? Não.
Ah, nem sei o que eu ia falar. Eu acho que ele falou assim, A não? respeito do... ela perguntou a Yolanda, foi Yolanda? Ah, tá. Questão do calendário, né? Me parece que no livro de Urântia também tem uma diferença, né? Se for olhar mesmo por esse calendário antes de Cristo, né, e depois de Cristo, o calendário atual greco-romano, como nós conhecemos mesmo, surgiu a partir do século VII, ninguém sabe, né, a partir de como que foi apurado isso. Né? O que a gente sabe é que existe uma raiz ali mitraica, né, do mito solar, o nosso calendário todo segue esse périplo solar, né, dos 365 dias. Então, em relação à data realmente que Jesus nasceu, é um mistério, né? O livro de Urântia parece que fala 3 de agosto, né, Lívia? Que foi o 21 dia de agosto do ano de 21 agosto de Cristo. do ano 7, né? Então, tem 7 Isso. anos de diferença. E outros, Ele a, se baseia no nosso calendário a própria ciência, atual. a ciência astronômica atribui a estrela de Belém a aparição do cometa Halley, que aconteceu no ano 12 antes de Cristo. Uhum. Então teria, obviamente, o livro de Urântia traz outra revelação a respeito da estrela, né? Mas se for olhar pelo astro, o único astro que estava no céu naquela época, visível, que tinha forma de um cometa, foi o cometa Halley, que passou no ano 7 antes de Cristo. Uhum. Em relação à família, em relação de Jesus com a sua família, eu vou deixar aqui uma pequena leitura para a gente fazer uma reflexão do Evangelho, Mateus 12, 46 a 50. Enquanto Jesus estava falando com as multidões, sua mãe e seus filhos ficavam do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem falar contigo. Jesus perguntou àqueles que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Boa noite, obrigado.